Boa noite. Angola defende integração e investimento dos países africanos para impulsionar a aviação civil no continente. As mais de 100 famílias atingidas pelas cheias do rio Cavaco, em Benguela, já começaram a ser realojadas. E Angola registrou só nos primeiros 3 meses deste ano 554 casos de cancro da mama. No telejornal vamos conhecer o testemunho de mulheres que enfrentam a doença com fé e coragem. Irão diz que vai destruir no Médio Oriente empresas norte-americanas como a Google, Apple, Meta e Tesla. São notícias que vamos conferir agora no telejornal. E falamos agora, abrimos este telejornal com um assunto que é considerado um flagelo social. Falamos do cancro da mama. A seguir vamos conhecer o testemunho e o dia-a-dia de 3 mulheres que com coragem e fé enfrentam esta doença. O testemunho foi durante um encontro Café Oncológico, um programa do Ministério da Saúde em homenagem às mulheres. Pelo país, os números continuam altos. Só em 2022, os dados em Angola apontavam para mais de 2.000 novos casos, com mais de 1.000 mortes. Em 2025, já foram diagnosticados 554 novos casos do cancro da mama. Emocionante. A história desta mulher que não consegue conter as lágrimas. Tem 43 anos de idade. Mônica Nunes enfrenta um cancro na mama. No início foi um choque incontrolável. Passava o tempo inteiro a chorar, mas a fé foi determinante. Automaticamente, quando foi para fazer a biópsia, deram 2 semanas para o resultado sair. Esperei, foram semanas intermináveis, porque eu achava que não chegava nunca ao resultado. Comecei a ficar desesperada. A minha consciente foi começar a dar cabo de mim, já não era a mesma pessoa, comecei a ficar amargurada, comecei a enlouquecer. Quando vim para aqui, quando ligaram para o resultado, confesso que toda isso também foi um bocadinho bonzinho comigo. Deixou-me como última paciente das 6 da manhã para atender mais 19 horas, porque eu estava muito agitada. Uma história de coragem que emocionou quase todos. Jesuela Carioma, de 38 anos, é outra mulher que por pouco não perdeu a vida. Apesar do tratamento, ela conta que hoje vive pela fé. Eu pensei que o mundo acabou, mas como temos um Deus, né? Deus me levantou e me fez lembrar que acima dele não tem uma outra pessoa. Foi difícil aceitar a doença. Comecei com a luta já dessa situação, já 2 anos e tal. Mas nós estávamos sempre na luta, a notar mesmo que era um nódulo, porque eu já girei em outras unidades hospitalares e nas outras unidades hospitalares quase até que eu já deveria ser operada. Indira Silveira, 46 anos, faz parte da estatística das mulheres que enfrentam o cancro da mama. Foi necessário acreditar para se manter em pé. Consegui fazer o meu tratamento porque acreditei primeiro que Deus já me curou e que depois tinha que cumprir com os procedimentos dos homens. O pior já passou. O difícil não é o diagnóstico, o difícil é a aceitação e temos força e coragem à luta e vencer. Os médicos não têm em mãos a medir. A prevenção deve ser um compromisso coletivo. Diagnóstico precoce, rastreio regular e o acesso atempado ao tratamento podem fazer a diferença e salvar vidas. Por isso, o compromisso do Executivo angolano
através do Ministério da Saúde, é de continuar a trabalhar para reforçar os serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento e acompanhamento, garantindo que as mulheres tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade, mais próximos e humanizados. Em 2022, os dados em Angola apontavam para mais de 2.000 novos casos do cancro da mama e com mais de 1.000 óbitos. Em 2024, foram diagnosticados 531 novos casos do cancro da mama e 554 em 2025. Permitam-me destacar um marco histórico que orgulha não apenas esta instituição, mas todo o Sistema Nacional de Saúde. No último mês de outubro de 2025, o Hospital Pedalé, logo após a sua abertura, realizou a maior campanha de rastreio de câncer da mama alguma vez feita por uma unidade sanitária no nosso país em apenas um mês. Mais de 40 mulheres estão a receber tratamento precoce no Hospital Pedalé. O Ministério dos Transportes está preocupado com o elevado número de acidentes que têm ocorrido um pouco pelo país. Hoje criou uma comissão no Mochico que vai investigar as causas do último acidente ferroviário que aconteceu no domingo na cidade de Luena. Foi para apurar em loco que chegou ao Luena uma equipa técnica do Ministério dos Transportes para a investigação do último incidente dos comboios do caminho de ferro de Benguela. Já fizemos longas viagens daqui até o Luau para constatar em loco a realidade da mobilidade da nossa população e em condições bastante precárias. E nós manifestamos essa preocupação e dissemos que se cada um fazer a sua parte, podemos encontrar soluções. Mochico tem problemas de comunicação e o comboio é o principal meio de ligação com o leste do país. Por isso, o governador do Mochico, Ernesto Mwangala, apelou para mais engajamento do setor de transportes e do CFB para melhorar a mobilidade das populações. Temos que nos empenhar, somos uma mesma equipe, o governo é um. Cada organismo, cada órgão fazendo a sua parte para que o pior não aconteça. Mesmo o que aconteceu poderia ser eventualmente evitado, poderia não ter acontecido. Mas temos pessoas feridas, traumatizadas, houve choque no seio das famílias, da própria província. Em resposta, o Ministério garantiu estarem a ser criadas as condições para as devidas soluções. Sabemos que as reclamações são legítimas e também entendemos que aqui a procura na Zona Leste é maior que a oferta e há aqui um esforço do próprio Ministério do Transporte em conseguir mais material circulante para disponibilizar aqui a Zona Leste. Este é um processo que está em curso. Tanto mais que a empresa já começou a adquirir novos rodados para reforçar a capacidade operacional da frota. Itelvino de Almeida disse ainda que o Ministério está preocupado com o índice elevado de acidentes em todo o país e que estão em curso várias equipas técnicas para se apurar as causas e repor a segurança das transportadoras do país. Houve acidente com a Macon, houve com outras operadoras também. É um trabalho que está a ser feito a nível do Ministério para se poder mitigar essas situações. Portanto, nós estamos a trabalhar e é nossa intenção também arranjar formas, juntamente com os operadores, para mitigar essas situações. O Ministério dos Transportes une-se ao CFB para a investigação do último incidente, numa altura em que já foram à alta mais de 80% das vítimas.
Angola acolhe a 75ª Conferência ACI-África, que reúne entidades do setor da aviação civil e líderes aeroportuários internacionais. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, reforçou que o investimento no setor dos transportes vai continuar e vai permitir também mais conectividade africana e um maior fluxo comercial. Só em 2025, os aeroportos africanos movimentaram cerca de 274 milhões de dólares. Com pistas de várias dimensões, nos aeroportos aterram e decolam aeronaves que ligam diferentes destinos, aproximam povos, movimentam a economia e viabilizam cadeias de valores. As infraestruturas são fatores de integração regional, afirma o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, que partilhou a visão do Executivo. Este enquadramento tem permitido ao Executivo, liderado por Sua Excelência o Presidente João Lourenço, acelerar investimentos estruturantes com enfoque na mobilidade, na logística e na conectividade, áreas determinantes para a integração regional e continental. A aviação civil assume, neste contexto, um papel central na nossa estratégia de desenvolvimento económico e social. Temos vindo a reforçar a rede de infraestruturas aeroportuárias, como é o caso do moderno Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, dos projetos aeroportuários em execução nas províncias de Cabinda e do Zaire, ou o lançamento da construção de aeroportos de Mavinga e Kazumbo, que, quando concluídos, vão permitir ligar por via aérea as 21 capitais de províncias do nosso país. Ao discursar na abertura da 75ª Conferência ACI-África, José de Lima Massano fez questão de dizer que o setor da aviação civil conheceu avanços com a construção, certificação e modernização. No plano institucional, registramos progressos na supervisão da segurança e no reforço do posicionamento de Angola nas organizações internacionais da aviação civil. Importa também destacar o investimento na reestruturação da TAG, Linhas Aéreas de Angola, com foco na eficiência, na modernização da frota e reforço da conectividade internacional. A guerra no Médio Oriente está a afetar rotas, passageiros e lucros das companhias. Para o Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, com o mundo em constantes incertezas, é chegado o momento de ser projetado o mercado africano da aviação. Continuamos a ter os desafios internos de conectividade. É importante referir que quase 80% do tráfego aéreo com origem ou destino em África continua a ser extracontinental, em vez de ser intra-africano. Isto significa que, em muitos casos, viajar entre capitais africanas exige escalas fora do nosso continente, com custos acrescidos e perda de eficiência económica. A implementação efetiva do mercado único africano de transporte aéreo é, por isso, uma prioridade estratégica inadiável. Sem integração não há escala, sem escala não há competitividade, sem competitividade não há crescimento sustentável. Em Luanda estão reunidos mais de 30 países, entidades da aviação civil, empresas gestoras de aeroportos, prestadoras de serviço, discutem o presente e o futuro do setor, que em 2025 movimentou mais de 274 milhões de passageiros. E é neste contexto que Angola tem vindo a afirmar o seu posicionamento estratégico no setor da aviação. Com investimentos consistentes em infraestruturas aeroportuárias, estamos a lançar as bases para um sistema mais moderno, mais eficiente e competitivo. In 2025, Africa handled 274 million passengers, representing 9.6% increase year on year, reaching 122% of pre-pandemic 2019 level. This is a strong recovery, but yet Africa is still representing only 2.6% of global passenger traffic. Looking ahead, forecasts indicate that by 2054, passenger traffic in Africa could reach 754 million passengers, driven largely by emerging and developing markets.
Growth projections, however, assume a stable operating environment. Things are expected to fuel this further demand. And African airports, as all airports globally, play a fundamental and critical role in accommodating this expected growth. And airports serve as key enablers of regional integration, global connectivity, and overall economic growth of the regions in which they sit. And African airports are strategic airports, are strategic assets that support trade, tourism, economic diversification, while also strengthening links within the continent itself. As telas mostraram os encantos de Angola. Alguns participantes estrangeiros não quiseram perder o momento. Com telemóveis, o registro para a posteridade. E é no cruzamento dos povos ligados pela sua essência que o grupo União Recreativo do Quilamba deixou os visitantes fascinados com os toques do Carnaval angolano. As mais de 100 famílias atingidas pelas cheias do rio Cavaco, em Benguela, já estão a ser realojadas em tendas provisórias. As famílias afetadas pelo transbordo do rio Cavaco no último fim de semana já começaram a ser realojadas. As autoridades locais estão a prestar assistência, organizando realojamentos temporários em tendas. Estou aqui a prestar ajuda ao meu povo. Não fui afetado, felizmente. Mas na qualidade de humano estou aqui a solidário com o meu pessoal. Aqui na montagem das tendas, aguardando para que cheguem outras tendas para juntos darmos a continuidade do trabalho de ontem. Está a decorrer o trabalho de limpeza, a senhora da administração está aqui desde ontem, nesse trabalho conosco, e está a correr tudo bem até agora. Nós queremos só ajuda, por favor, é o DIC. Que nos acaba só o DIC, porque se nos ajudarem com a tenda, estamos agradecidos mesmo. Pela próxima água vai vir mais, estamos a esperar uma chuva de dezembro. Vamos vir de novo aqui, só queremos a ajuda do DIC, que acabam só, por favor. O administrador adjunto de Benguela destacou que continua a decorrer o processo de cadastramento das famílias afetadas, a fim de lhes serem prestados o devido apoio. O quadro mantém-se, não temos o registro de mais casas, não é, casas desabadas, e entretanto também não houve aumento, não é, do caudal, é isso, do rio Cavaco, razão pela qual a situação até o momento está controlada. Tal como nós já avançamos em dias anteriores, de que a administração municipal, em conexão com o governo provincial, estamos a criar todas as condições possíveis no momento para albergarmos então a nossa população com alguma dignidade. Dizer também que para além dos galpões que nós estamos a acomodar não só os populares, mas também, né, um espaço seguro para colocar os seus pertences, também desde ontem estamos a montar algumas tendas onde algumas famílias também vão se instalar. Entretanto, também queremos avançar que a questão da higiene do espaço está sob a responsabilidade da administração municipal, temos as condições sanitárias criadas e ainda hoje temos garantia da Direção Municipal da Saúde que o posto avançado, no isso de saúde, também estará lá instalado. A situação continua a ser monitorizada devido ao alto nível do rio Cavaco. E vamos, por isso, saber se vai continuar a chover na província de Benguela, olhando para o quadro com a previsão das temperaturas.
Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nomeou hoje Aquiles Gonçalves da Silva Francisco para o cargo de juiz conselheiro do Tribunal de Contas. De acordo com a nota chegada à nossa redação, a nomeação aconteceu depois da reunião do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial em sessão extraordinária, no dia 18 de março deste ano, que deliberou no sentido do provimento da referida vaga. O embaixador de Angola no Ghana, Rui Orlando Xavier, apresentou as cartas credenciais a John Dramani Mahama, presidente da República do Ghana. Durante o encontro, o presidente do Ghana elogiou a presidência de Angola na União Africana e o apoio de Angola à República do Ghana a nível das Nações Unidas sobre o dossiê das reparações e espera que ainda este ano possa receber o presidente João Lourenço no Ghana e vice-versa. De igual modo, solicitou que os dois países reforcem as relações no domínio da agricultura, educação, saúde e recursos minerais. O embaixador transmitiu votos de bem-estar pessoal do presidente João Lourenço, augurando o reforço da cooperação entre os dois povos e países. E falamos agora sobre a visita do Papa a Angola. Veni Creator Spiritus. Angola é uma terra de fé. É uma terra de esperança. Uma terra onde milhões de corações acreditam. Em cada comunidade, em cada paróquia, vive um povo unido pela fé. Um povo que encontra na fé a força para avançar em união. Angola viverá um momento histórico. O nosso país receberá a visita apostólica de Sua Santidade o Papa Leão XIV. Papa Leão XIV, peregrino da esperança, reconciliação e paz. Abençoa Angola 2026. De 18 a 21 de abril. Governo de Angola. E a Diocese de Ondiva, na província de Cunene, intensifica os preparativos para garantir uma participação organizada dos peregrinos na recepção do Papa Leão XIV no próximo dia 18 de abril, em Luanda. A Igreja Católica em Angola vive momentos de grande expectativa com a visita pastoral do Papa Leão XIV no mês de abril ao país. Na Diocese de Ondiva, os preparativos decorrem a bom ritmo, com destaque para a mobilização de mais de 200 peregrinos que irão representar a província do Cunene na capital do país. A deslocação visa reforçar a comunhão com o Santo Padre e permitir a participação nos principais momentos da sua agenda pastoral. A Comissão Nacional que está a preparar a visita do Santo Padre orienta que cada diocese far-se-á representar com cerca de 200 peregrinos. Estes peregrinos chegarão a Luanda na tarde do dia 17 ou na manhã do dia 18. Aqui em Ondiva decidimos partir, pela distância que nós temos, partirmos dia 17, chegarmos em Luanda na manhã do dia 18. O porta-voz da visita do Santo Padre na Diocese de Ondiva, Padre Verdiano Ndafindana, afirma que a presença do Papa Leão XIV em Angola reveste-se de um profundo valor simbólico, não apenas para os católicos, mas também para todo o povo de Deus, sendo um momento de fé, união e renovação espiritual. A sua missão, o seu papel ultrapassa, digamos, as portas da Igreja Católica. Tem uma mensagem universal, uma mensagem que vai além da fé professada. Daí que é convidada toda a comunidade angolana a acolher o Santo Padre no espírito de paz, no espírito de grande acolhimento e de gentileza característico de angolanos. O sacerdote destaca ainda que a visita do Santo Padre representa um marco importante no reforço das relações entre Angola e a Santa Sé,
promovendo valores como a paz, a solidariedade e a esperança entre os angolanos. A primeira missão devemos olhá-la sob o ponto de vista pastoral. Ele vem como um pastor em sua missão evangélica, apacentar o rebanho do Senhor e confirmar os irmãos na fé. Esta é a terceira visita de um sumo pontífice a Angola, depois das passagens de João Paulo II e Bento XVI. E no Huambo, vários líderes religiosos acreditam que a visita de Sua Santidade o Papa Leão XIV a Angola representa uma oportunidade para o fortalecimento dos laços de convivência pacífica, cooperação e unidade entre as diferentes igrejas cristãs no nosso país. Dentro do ecumenismo, a visita de Sua Santidade, o Papa Leão XIV, é igualmente aguardada com grande expectativa. Para nós, toda a visita de um pastor é bem-vindo, de tal forma que ele vem a Angola com o propósito de consolidar a reconciliação dos angolanos, e não só isto é no âmbito geral, mas que ele também vem pela primeira vez desde que é Papa, desde que é pastor, desde que é líder mundial da Igreja Católica, para ver a Igreja Católica em que está, o seu desenvolvimento, e também conhecer alguns aspectos que realmente poderão servir de uma alavanca, não é, no seu plano de ação. Queremos crer que o Papa trará uma palavra de paz, de unidade e aproximação entre os povos angolanos. Antes mesmo da vinda do Papa, e tem existido ecumenismo, mesmo a nível do Huambo, sempre que tem um culto ecumênico de âmbito nacional, estamos sempre juntos com a Igreja Católica, convivemos. Esse é o espírito de unidade. Afinal, a fé cristã, quem professa Jesus Cristo, não importa a confissão religiosa, somos todos irmãos e devemos nos abraçar. Para os líderes religiosos, a vinda do Santo Padre a Angola representa para a comunidade cristã e sociedade em geral uma oportunidade para a renovação espiritual. Muita gente espera porque vai fortalecer, sobretudo, a nossa fé como católicos, a unidade da Igreja. Precisamos de encarar esta visita como de irmandade, uma visita que gera solidariedade das nações, a solidariedade entre os povos. É uma visita que reflete também o calor de fé e irmandade cristã. Dom Zeferino Zeca Martins, arcebispo do Huambo, realça que a deslocação do líder católico ao nosso país contribui igualmente para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Vai trazer-nos uma alegria na medida em que a Sua Santidade o Papa Leão, ao chegar ao nosso país, nos vai abençoar, vai pedir que nós vivamos aquela fraternidade que se requer com toda a certeza, porque o seu antecessor imediato, o Papa Francisco, dizia na sua encíclica Fratelli Tutti, todos somos irmãos, que não devemos deixar ninguém para trás. O nosso irmão deve importar-nos em todas as circunstâncias, sobretudo aquele irmão que mais sofre, aquele irmão deixado na vala do esquecimento, que necessita do apoio de todos e cada um de nós para que possa recuperar a sua dignidade humana, aquela dignidade perdida. E é isto que o Santo Padre nos vem dizer. Portanto, ele vem confirmar-nos na fé e vem exigir de nós que sejamos mais irmãos, que olhemos-nos uns aos outros e cresçamos todos juntos. Para os cristãos, a terceira presença de um Papa em Angola é um indicador claro de que o país caminha bem no que a reconciliação nacional diz respeito. Bernardo Madeca, Bartolomeu Chicuma, Teresa César, João Songa, TPA, Huambo. E a saúde é uma das áreas em que a intervenção da Igreja Católica é bastante presente e efetiva. Do Sumbo chega-nos o exemplo da irmã Domingas Carrala, que com seu testemunho tem influenciado colegas e pacientes da maternidade do Sumbo. Natural da província da Huila, a irmã Domingas Chilepa Carrala é enfermeira e presta serviços na maternidade provincial do Kwanza Sul. Hoje,
é o dia do seu piquete. Pouco antes das 18 horas, ela está no serviço e pronta para dar o seu melhor. A pontualidade é importante, principalmente nós que rendemos as outras colegas. Também, quando a colega chega cedo, também facilita a colega de apresentar o turno conforme para ela poder se preparar para ir para casa, descansar. Por atender estão dezenas de parturientes e a supervisora do turno prevê uma noite bastante laboriosa. Noite promete, porque o turno hoje não está mesmo fácil. A irmã Domingas entra em cena. Na sala do puerpério fisiológico, a enfermeira observa os pacientes, estabelece uma conversa, tudo no interesse de criar nelas a confiança necessária à sua recuperação. Uma mãe, quando entra, já entra aflita, já entra fora de si. Quando encontra uma enfermeira, ela procura encontrar uma salvação. O amor e o carinho com que se dirige aos pacientes são por si só uma terapia. É consolo, é para a pessoa, a doente não se sentir aflita nem sozinha. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus. Encontrei as enfermeiras que me cuidaram também. Praticar o evangelho no exercício da profissão é o principal objetivo da irmã Domingas e os efeitos do seu exemplo ultrapassam a simples relação com o paciente. Uma vez que é a primeira madre trabalhando aqui na maternidade, está passando muitos exemplos, às vezes cativa também muitos colegas para irem rezar, porque rezar é muito bom, né? Estamos na quaresma. E num mundo cada vez mais carente do amor, a madre enfermeira deixa o conselho. Uma enfermeira, quando entra, tem um rosto diferente, tem uma linguagem diferente. É muito importante se fazer uma medicação para o paciente, mas o paciente já fica aliviada. Veni Creator Spiritus. Regressamos a seguir a uma curta pausa. Até já. Sejam de novo bem-vindos. Mais de 1000 efetivos terminaram o curso na especialidade de segurança e intervenção dos serviços penitenciários na província do Bengo e do Icoli Bengo. O Ministro do Interior orientou o encerramento do 10º curso e entregou igualmente novos meios para o reforço do Comando Provincial da Polícia na província de Icoli Bengo. São forças especializadas para o controlo de distúrbios e tentativas de inversão da ordem nos estabelecimentos penitenciários. Um serviço que ganha mais efetivos com o encerramento do 10º curso na especialidade de segurança e intervenção dos serviços penitenciários. Durante 4 meses, estes homens e mulheres foram submetidos a um rigoroso processo de instrução teórica e prática policial. Mais do que técnica de contenção ou gestão, aprenderam o valor da hierarquia, da disciplina e, fundamentalmente, o D de dever acima do D de direito. São mais de 1.400 formandos nesta fase. O Ministro do Interior, que procedeu ao encerramento do curso, fala da importância desta força. Tendo em conta que as cadeias possuem características muito peculiares, onde a apetência pela posse de meios ou objetos proibidos pode constituir vantagem para os reclusos, desencadearem fugas, evasões ou até alteração da ordem no interior penal, é fundamental que as nossas forças sejam devidamente preparadas e dotadas técnica e taticamente para manter a vigilância à altura dos desafios que a missão impõe. Numa verdadeira demonstração de ordem e disciplina, houve um momento de imposição de patentes. Os formandos juraram cumprir e fazer cumprir a lei. Juro honrar esta especialidade com disciplina, coragem, lealdade e abnegação. Hoje, as Forças Especiais de Serviço Penitenciário
garanta a ordem e a tranquilidade no interior e exterior dos estabelecimentos penitenciários do país, encerram mais um curso. O ministro do Interior destaca a necessidade da construção de mais estabelecimentos penitenciários a nível do país. Quanto às infraestruturas, devem merecer atenção as ações precedentes ao início das obras de construção do estabelecimento penitenciário de alta segurança em Cacuzo, Malange, a conclusão e a reabilitação dos estabelecimentos penitenciários nas províncias do Bié, Namibe e Huila, bem como a materialização do projeto de modernização dos hospitais-prisão São Paulo e penitenciário psiquiátrico. Tornar os estabelecimentos penitenciários autossustentáveis é também objetivo do Ministério. Por isso, continuam a desenvolver vários programas de produção agrícola nos estabelecimentos penitenciários. Tendo em conta as exigências atuais, torna-se imperiosa a expansão do processo de modernização tecnológica ao serviço penitenciário, com plataformas de gestão integrada de reclusos e digitalização dos serviços essenciais e de apoio à atividade administrativa, assim como a massificação do processo de industrialização, com a criação de pequenas indústrias transformadoras da produção agrícola, feita nos distintos estabelecimentos penitenciários para aumentar a sustentabilidade do sistema penitenciário. O dia foi ainda reservado para o reforço do Comando Provincial da Polícia do Icolibengo, com a entrega de novos meios. Temos a necessidade de garantir que os nossos órgãos, para além das infraestruturas de que ainda precisamos, mais esquadras, mais postos policiais, um pouco por toda a província, precisamos de reforçar quer ao nível de recursos humanos efetivos para as unidades policiais e dos serviços do Ministério do Interior, mas também do ponto de vista operacional de meios que permitam que possamos responder com maior eficiência o tema da segurança pública a nível da província. E por isso viemos de imediato reforçar com meios operacionais, meios orgânicos para os responsáveis ao nível da província, mas também meios de apoio aos efetivos no ano que temos vindo a desenvolver. Foi assim mais uma jornada de trabalho do Ministro do Interior Manuel Homem, desta vez na província do Icolibengo. O governador do Huambo rendeu hoje homenagem ao deputado Monteiro Eliseu, que faleceu no último domingo vítima de doença. Pereira Alfredo esteve no gabinete de apoio à Assembleia Nacional e assinou o livro de condolências. Várias mensagens de consolo continuam a chegar ao gabinete de apoio à Assembleia Nacional do Huambo pelo passamento físico do deputado Monteiro Eliseu. Pelo facto, está aberto o livro de condolências para que os mais variados segmentos da sociedade possam juntar-se ao momento de consternação. O governador Pereira Alfredo manifestou a sua solidariedade ao Círculo Provincial e à família enlutada. É um homem de fácil trato. Interagimos várias vezes para tratarmos as questões relativas à nossa terra e com isto deixa um grande legado de um homem que sempre é interventivo nas questões que se prendiam com o desenvolvimento da nossa província e, contudo, enquanto humano, tanto é um homem afável e que deixa muitas lembranças nas nossas memórias. Nesta quarta-feira, o pavilhão número 2 da Cidade Baixa acolhe o velório de corpo presente. Diariamente tínhamos uma convivência parlamentar saudável, um indivíduo muito participativo, destacado na sua missão. Perdemos, de facto, um deputado que acrescentava algum valor no debate democrático. Os restos mortais do deputado Monteiro Eliseu vão a enterrar na quinta-feira no cemitério de São Pedro, na cidade do Huambo. Em nota, o grupo parlamentar da UNITA diz que foi com profunda dor e consternação
que tomou conhecimento do falecimento do deputado à Assembleia Nacional, Monteiro Reinaldo Eliseu, ocorrido no Hospital Geral do Huambo por doença. Eleito nas listas da UNITA pelo Círculo Provincial do Huambo, o deputado Monteiro, como era tratado pelos seus, é celebrado pela família, amigos e colegas como um homem acessível, cativante e solidário. Membro da 9ª Comissão de Mandatos, Ética e Decoro Parlamentar, o deputado Monteiro Eliseu desempenhou as suas funções com entrega e elevado sentido de dever. Monteiro Eliseu escreveu igualmente com letras garrafais o seu nome nas suas intervenções, quer no plenário, quer no debate da especialidade e ainda em diversos órgãos de comunicação social e fóruns de debate público, sempre a defender os interesses dos angolanos. Destemido, corajoso e comprometido com a causa dos angolanos, a sua partida prematura deixa um vazio enorme no seio da família biológica, do grupo parlamentar, da Assembleia Nacional, do partido e da sociedade. Nesta hora de dor e luto, a direção do grupo parlamentar da UNITA, em nome de todos os deputados, assessores, assistentes e funcionários, endereça à família lutada os seus mais sentidos pésames. A JMPLA anunciou o regresso aos sábados académicos e o Canfel ainda este ano, tendo em conta que a organização continua a apresentar-se como um viveiro de futuros quadros e dirigentes do MPLA. Sob o olhar atento dos membros do Comitê Nacional da JMPLA residentes em Angola e na diáspora, alguns dos quais por videoconferência, Justino Capapinha anunciou o regresso de 3 grandes e tradicionais projetos da organização, tendo como premissa a tese segundo o qual a JMPLA continua a ser o viveiro de futuros quadros e dirigentes do MPLA. Refiro-me aos acampamentos dos estudantes do ensino médio que já está em curso um pouco por todo o país, a edição do Campo Nacional de Férias de Estudantes Universitários, CANFEU 2026, e a retoma do projeto de sucesso escolar e mérito estudantil, Sábados Académicos. O líder juvenil, que falava durante a segunda reunião ordinária do Comitê Nacional da JMPLA, que teve lugar no Complexo Futungo 12 em Luanda, sublinhou que este encontro surge como que um alinhamento político para os atuais e futuros desafios do partido e que, por isso, a juventude deve estar atenta àquilo que chamou de bónus demográfico e às oportunidades que são colocadas à sua disposição. Porque somos parte desta juventude, vivemos as mesmas dificuldades, compreendemos os seus anseios e partilhamos o mesmo compromisso com o futuro de Angola. Por este facto, esta proximidade deve continuar a ser, hoje, uma das nossas maiores prioridades. Procedeu a abertura desta sessão em nome da direção do MPLA e na qualidade de coordenador do braço juvenil do partido, o secretário-geral Paulo Pombolo, que ao tomar a palavra colocou acento tónico na responsabilidade que recai sobre a JMPLA. Os dirigentes da JMPLA devem sair dos gabinetes, intensificar as jornadas de campo, ouvir os jovens, compreender as suas preocupações e serem fiéis depositários dos princípios e valores do nosso glorioso MPLA. Pombolo, que também já foi primeiro secretário nacional da JMPLA, sublinhou que em sede das eleições de 2027, os jovens do partido devem tirar proveito do facto de mais da metade da população angolana ser efetivamente jovem. Mais de 60% da população votante em 2027 será constituída por jovens, muitos dos quais exercerão o seu direito de voto pela primeira vez. Este dado por si só exige da JMPLA uma ação estratégica, organizada e orientada para resultados concretos. O político concluiu dizendo que o desenvolvimento da Angola passa necessariamente pelo engajamento da juventude. Contamos com a vossa energia, com o vosso compromisso e com a vossa capacidade de transformar desafios em vitórias. Estamos perante uma geração com oportunidades únicas, proporcionadas pelas tecnologias modernas,
aproveitem-nas. A segunda reunião ordinária do Comitê Nacional da JMPLA, em funções há mais de um ano, decorreu no âmbito das disposições estatutárias da organização e serviu essencialmente para a aprovação do Plano Anual de Atividades, balancear os principais programas e projetos, assim como perspectivar as ações para os próximos tempos, tendo em conta que vive-se um ano pré-eleitoral e que exige uma JMPLA mais dinâmica e atuante. O Executivo angolano, por intermédio do Ministério da Energia e Águas, continua a reforçar a implementação de projetos estruturantes voltados para a melhoria das condições de vida das populações e a promoção do desenvolvimento sustentável do país. Neste quadro decorrem a um ritmo satisfatório os trabalhos de construção do sistema de abastecimento de água Quilonga Grande, uma das mais importantes infraestruturas hídricas atualmente em execução no país. Localizado na região do Bom Jesus, o projeto representa um investimento estratégico para as províncias de Luanda e Colli e Bengo, estando concebido para assegurar acesso regular à água a cerca de 5 milhões de cidadãos, em resposta à crescente procura pelo serviço essencial. A infraestrutura permitirá o reforço significativo da capacidade de produção e distribuição de água tratada num contexto marcado pela expansão urbana, industrial e agrícola. A sua área de abrangência inclui os municípios de Cacoaco, Viana, Molenvos, Calumbo, Cabiri, Sequele, Bom Jesus e Catete, zonas de crescimento demográfico e com papel estratégico no desenvolvimento económico das duas províncias. A estação de tratamento de água terá capacidade para produzir 518 mil metros cúbicos por dia e será complementada por uma rede de distribuição, reservatórios e centros de armazenamento, permitindo levar água tratada diretamente às residências de milhões de cidadãos. O projeto contempla igualmente centros de distribuição em Cacoaco 2, Zango, Novo Aeroporto, Quilómetro 30, Capalanga, Bom Jesus e Polo Industrial de Viana. Temos mais um intervalo último do Telejornal. Fique por aí, até já. A República de Angola em Timor-Leste acolheu a reunião em que José Andrade de Lemos, embaixador de Angola em Timor-Leste, assumiu oficialmente a presidência rotativa do grupo de embaixadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Dili, por um período de um ano. A sessão contou com a presença dos embaixadores do Brasil e de Portugal em Timor-Leste e do diretor nacional para a CPLP no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. O encontro reafirmou o espírito de unidade e cooperação que caracterizam a comunidade. A reunião sublinhou que a CPLP é um espaço de união, concertação e solidariedade e foi destacada a consolidação da língua portuguesa como eixo de entidade, valorização da diversidade cultural, bem com as autoridades timorenses. A criação do grupo CPLP em Dili foi formalizada em 2025, com base na resolução aprovada em Luanda em 2005, que prevê a constituição de grupos nas capitais dos Estados-membros. A Guarda Revolucionária do Irão ameaçou hoje atacar empresas norte-americanas no Médio Oriente, caso continuem assassinatos de altos responsáveis do Irão. A Guarda Revolucionária Iraniana diz que os alvos são a Google, Apple, Meta e Tesla. Entretanto, o secretário de Defesa norte-americano afirmou hoje que os próximos dias da guerra contra o Irão serão decisivos. E a autoridade palestina apelou hoje a uma ação árabe, islâmica e internacional urgente para aplicar sanções contra Israel, depois da aprovação pelo Parlamento israelita da lei que prevê a pena de morte a cidadãos palestinianos condenados por terrorismo. O governo palestino refere que a lei consolida a política de execuções sumárias de Israel, cujo alvo são os palestinos.
Histórias de determinação, competência e conquista marcam o percurso de mulheres que hoje lideram algumas das principais instituições públicas do país. No primeiro Encontro Nacional das Presidentes dos Conselhos de Administração, essas mulheres partilharam experiências que ajudam a inspirar a nova geração. São mulheres que chegaram ao topo em setores tradicionalmente dominados por homens. Com percursos construídos ao longo de anos de formação e experiência, assumem hoje a liderança de empresas estratégicas no país. Entre elas, gestoras das áreas de seguros, finanças, águas e formação profissional, que têm em comum o desafio de decidir, liderar equipas e transformar instituições. Nós, na instituição, tínhamos jovens que entraram miúdas, 19, umas até com 20, 21, mas não sabiam nem ler nem escrever. Fomos incentivando. Elas já estão na empresa há mais de 15 anos. Hoje já escrevem, porque nós mesmos fizemos questão de levar a alfabetização, à superação. Muitas até já fizeram ensino médio e continuamos a incentivar. Partilhar o meu percurso desde a entrada como datilógrafo até a escalar e chegar à administradora primeiro e depois então ser nomeada PCA. Aqui está em causa a vontade, a determinação. É isso que nós incentivamos nas meninas que entram, nas mulheres que lá estão, que são capazes. Basta querer. Devíamos estar limitadas, por exemplo, a cuidar da casa, dos filhos. Somos muito emotivas e isto faz de nós, por exemplo, menos racionais. Isto constitui um desafio para a liderança feminina, porque infelizmente a nível de muitas instituições ainda há pessoas que têm este tipo de pensamento. Muitas dessas líderes enfrentaram barreiras culturais e institucionais, mas conseguiram afirmar-se pela competência, resiliência e visão estratégica, mesmo quando o assunto no local de trabalho é a fofoca. Se aquilo continua, somos dois. Porque quando ouvir primeiro um, depois ouve o outro, chamam os dois, a conversa não tem nada a ver. Então temos que ser muito atentas. Eu não sei lidar com a fofoca. Como não sei lidar, eu sento-me com eles para conversar. A fofoca tem que ser cortada. A empresa é um lugar de desempenho, de direção, de busca de resultados, de soluções, então a fofoca mina a autoridade, a fofoca mina a unidade. No encontro promovido pela INAP, partilharam não só conquistas, mas também desafios, defendendo maior inclusão e oportunidades para outras mulheres nos espaços de decisão. O desafio torna-se mais exigente, complexo e desafiante, e cujo objetivo é continuar a ultrapassar as metas definidas, elevando o número de formandos, continuar a dinamizar os nossos 6 centros regionais de Benguela, Lubango, Huambo, Damatando, Saurimo e Uíge, massificar a formação por todo o país, auxiliar o titular do Poder Executivo na efetivação exitosa dos processos de reforma de Estado, desconcentração, descentralização administrativa. A presença feminina na liderança tem vindo a crescer, ainda que de forma gradual, impulsionada por políticas públicas e pelo reconhecimento do papel da mulher no desenvolvimento econômico e social. Apesar de estarmos em maior número, a presença da mulher em cargos de decisão ainda não atingiu os níveis desejados. Todavia, importa destacar que as mulheres devem preparar-se profissionalmente para irem preenchendo esses lugares com competência, a fim de esses espaços serem cada vez mais preenchidos de forma sustentável e inspiram outras e demais mulheres. O encontro terminou com a assinatura de uma carta de compromisso com 5 pontos, entre eles que a liderança corporativa deva contribuir para o desenvolvimento social, promovendo políticas internas que favoreçam equilíbrio, inclusão e responsabilidade social.
E por hoje está tudo dito no Telejornal, já a seguir, porque a terça-feira vem a grande entrevista. O João Pinto tem hoje o convidado em estúdio, o senhor José, o engenheiro José Domingos António Dias, presidente da Câmara de Minas de Angola. A não perder, a seguir ao Telejornal. Quanto a mim é tudo. Boa noite, nós voltamos a ver-nos amanhã, à hora de sempre. Como sempre, desejo-lhe bom descanso.